Eu sou a professora Cassiana, do blog Baguncei, né, do projeto de extensão, Apropriações Teóricas e suas implicações na educação infantil. E hoje eu estou aqui com a Aline Perrota, agradeço muito, né? A Aline já é nossa parceira aí de formação, a gente vive se encontrando, né, Aline, quando a gente está trabalhando com formação de professores, educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental. E a Aline é uma super especialista aí na área, né? Aline, eu queria que você falasse um pouquinho da tua formação. Acho que a gente podia começar assim, né? Sim, então na verdade eu sou pedagoga, formada pela UEL, muito orgulho disso, e trabalho com a formação de professores na rede municipal, no apoio de língua portuguesa, mais voltada para a literatura, para a formação de leitor e contação de história. Ótimo. E essa conversa a gente já está desde o ano passado, né? Sim. Namorando, combinando e nunca consegue conversar. Porque na verdade assim, a Aline faz muita coisa, né? Nós aqui do blog também, e a gente está falando disso, né? Da importância de ler para as crianças, da importância de criar essa necessidade. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque acho que são duas coisas que a gente tem que conversar aqui, né? De criar essa necessidade de leitura, né, nas crianças, mas também que o professor tenha repertórios para fazer isso na escola. Como é que a gente pode fazer isso, Aline? Isso aconteça, Isso. né? Na verdade, a gente sabe que a literatura, ela é ancestral a nós, né? Assim, a contação de história, todo esse mundo ficcional acontece desde muito cedo, dentro de todas as sociedades. Então, nós, seres humanos, temos essa necessidade de fabular, né? Então, a criança tem o contato já desde o ventre da mãe, né, com as canções de ninar, com a conversa. Então, já existe essa necessidade. Então, a criança que desde muito pequena, ela ouve histórias, ela ouve poesias e depois, quando adulto, ela lê romances, histórias ficcionais, tudo isso vai se acumulando dentro dela. De forma que, quando ela vive a realidade dela, ela consegue enxergar dentro daquela realidade o que ela já ouviu, o que ela leu. Então, sendo isso tão importante e tão faz parte, é um direito, a literatura é um direito do ser humano e cabe à escola também oferecer isso para a criança. E com essa necessidade, quem oferece isso é o professor. Então, a importância do professor estudar, ter repertório e saber o que ele está fazendo, os objetivos daquele trabalho, é primordial na formação desse leitor. E além de todo o trabalho que você faz de formação com os professores da rede municipal, né, diretamente nos cursos organizados pela rede, você tem um grupo também que você incentiva os professores à leitura, né? A leitura para eles, não só a leitura para as crianças. Exatamente. Conta um pouquinho para nós desse grupo. Então, na verdade, o clube de leitura, ele acontece já desde 2018, né? Nós já vamos agora para o 3º ano, porque a gente fala muito de incentivo à leitura. Mas incentivo à leitura, a gente está aqui, a gente está incentivando a leitura, mas é preciso criar um ambiente propício para que essa leitura aconteça, promover o encontro do leitor com o livro. Então, o clube, ele surgiu dessa necessidade, do professor ter um espaço para a leitura dele. Então, o clube, ele funciona com um livro mensal de literatura infanto-juvenil, onde o professor, ele tem, ele lê para ele e pode ler com a turma dele. E depois, no final de cada mês, a gente faz um encontro para debater, para refletir, para conversar, fazer as apreciações daquela leitura. Né? E é importante isso para o professor, que ele tenha tempo de se repertoriar. A gente só dá o que a gente tem. Isso. Então a gente precisa abastecer o professor. Certo. E na escola, assim, o que você indicaria, né? A gente tem aí a base, né? Você já falou um pouquinho dos direitos de aprendizagem. A gente tem na própria base nacional falando dos direitos de aprendizagem. E às vezes na escola, no dia a dia, a gente não garante o mínimo para a criança, né? A gente fala que a criança tem que aprender a ler, que a literatura é importante, que a leitura é importante, mas quais são as condições? O que o professor precisa fazer? Porque a gente ouve muito assim, sexta-feira é dia do livro, mas será que só isso é suficiente, né? Isso é muito pouco. O que o professor precisa fazer? Então, na verdade, o professor, ele precisa engajar a literatura, a leitura, não só nesses momentos de leitura, mas durante todo o seu dia, toda a sua rotina.
A leitura de histórias, a leitura de poesias, a leitura de notícia é mostrar para aquela criança que a literatura faz parte do dia a dia e não só em momentos. Então a gente vê muito projetos, escolas que tem o dia da leitura, sacola da leitura, mas se restringe só isso daí. Então o professor precisa colocar a leitura, a literatura dentro do seu dia a dia, em todas as horas, dentro de todos os contextos e aliando aos direitos de aprendizagem, sim, que é o conhecer, é o explorar, é o brincar, e tudo isso a literatura oferece. Basta que o professor conheça, né, que o professor seja um leitor de fato, né? Leitor de fato e consiga aliar isso daí, né? E nós vamos gravar daqui a pouco, vocês estão percebendo, a gente está na UEL, né? A UEL ela tem essa dinâmica, volta às aulas na semana que vem, então reformando alguma coisa, já está um barulho danado aqui. Mas eu vou pedir para a Aline também fazer algumas indicações, pode ser, Aline? Sim, então pode, a gente vai também gravar um vídeo com indicações para vocês, para a gente continuar a nossa conversa daqui. Vamos lá, então, continuando a nossa conversa. Agora eu tô aqui bem acompanhada. Eu só lembro o nome da Sofia, porque eu amo esse nome, Sofia. Como é que é o nome do personagem? É o BGA, o Bom Gigante Amigo. O Bom Gigante Amigo. Roald Dahl. Como que é levar os personagens para as crianças? Então, na verdade, assim, primeiro a gente faz o encantamento do professor. Então, quando você oferece para o professor a leitura, o debate, a conversa e que você leva o personagem, é meio caminho andado para o professor levar para a escola, né? A gente já fica com vontade, né? E o BGA, ele rodou muitas escolas aqui em Londrina e foi assim, o livro revelação. Porque a criança é você tirar a história de dentro do livro. Uhum. Então, assim, a importância de você contar uma história é uma coisa, tem um objetivo. E quando você leva a história, o suporte do livro, mas tira essa história de dentro do livro, tem outro significado para a criança, né? E daí são coisas diferentes, né, Aline? Contar a história e ler a história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque também, assim, às vezes os professores, eles criam muitos recursos, né? É guarda-chuva, é o tapete, é isso, é aquilo. Mas também para a gente não se perder do livro, enquanto instrumento da cultura, né? Então, qual que é a diferença? Então, na verdade, é necessário que o professor tenha momentos de contação, onde ele vai se utilizar destes recursos. Mas é preciso também deixar claro para a criança que nem toda contação, nem toda leitura precisa dessa alegoria toda, né? Então, assim, quando o professor se propõe a contar uma história, ele muitas vezes vai contar com as palavras dele, com as intervenções, as inferências dele. Quando você lê uma história, você não perde a literariedade do texto. Então, tem histórias que não adianta o professor querer contar, que perde o significado, perde a poesia das palavras. Então, o professor precisa estar atento. O que dá para ler e o que dá para contar com as palavras. E aproveitando isso que você está dizendo, assim, muitas crianças conhecem os personagens, conhecem um pouco da história até pelos desenhos, né? A gente tem aqui, você trouxe o Pinóquio. As crianças conhecem a história, mas de certa forma pelos desenhos, né? Conhecem a história recortada, né? Vamos dizer assim. Qual que é a importância das crianças terem acesso à história real, à história fidedigna, vamos dizer assim? Como que o professor consegue fazer isso? Então, a primeira coisa o professor precisa ter para ele precisa conhecer dele. Então, as crianças e muito professor, muito adulto só conhece as histórias clássicas através dos desenhos da Disney. E a gente sabe que essas histórias já foram recortadas, pasteurizadas e adocicadas, né? Então, os contos clássicos, eles têm um fundo moral, um meio de produção para aquela época, né? Então, quando a gente fala que é direito de todo indivíduo, direito à literatura, ele precisa conhecer essas histórias lá da onde elas vieram, como elas vieram, justamente para causar essa reflexão dos dias hoje. Como que era naquela época, por que foi escrita dessa forma, qual era o objetivo? E hoje, será que mudou muita coisa? Então, assim, a criança, ela conhece as histórias dos desenhos, mas o professor precisa levar para ela essas histórias clássicas justamente para fomentar essa discussão, essa reflexão. E a Aline vai falando, a gente vai amarrando, né? Vai costurando aí um fio e eu fiquei pensando numa coisa. Quando você fala da moral,
Às vezes a gente está no contexto da educação infantil e a gente percebe que duas coisas. Que o professor utiliza a história por conta da moral, e ainda Sim. assim, além dele contar, ele fica assim, Tá tá vendo? vendo? Olha o que É, aconteceu com a tartaruga, é. tá vendo? E assim, será que precisa de tudo isso, né? Eu acho que era essa Pois pergunta que eu é. queria te fazer. E a outra, quando o professor ele usa a literatura para um meio didático, né, para ensinar alguma Alguma coisa, coisa. ou até quando as crianças chegam no ensino fundamental, ai, vamos tirar os verbos daquele livro, ai, a criança até estava gostando do livro, mas E ela passa depois a ela não passa a não gostar, gostar. porque É, o meio, né, o que ele usa com é. o livro de literatura não é a literatura em Em si. si. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas questões. Então, o professor, a gente na escola já é uma cultura escolar, se Uhum, utilizar da literatura com um fim didático. Então, uhum, o professor se utiliza da poesia para ensinar estrofes, rimas, ele se utiliza de um livro para trabalhar determinado conteúdo e perde o foco do que é a literatura, né? uhum, Então, às vezes, ao invés de você estar formando um leitor, você está formando um desleitor. uhum, É por isso que é importante você conhecer o outro lado, é uhum, oferecer esse outro lado. Quando a gente se utiliza dessas histórias com morais para dar uma moral, para uhum, conversar, é, eu acho que hoje a importância desses clássicos é para conversar sobre esta moral. uhum, Será que hoje é dessa forma? uhum, É levantar discussões para que isso aconteça. E é nosso mesmo, né? A gente fala uhum. assim, tá vendo? Tá vendo isso daqui? Ó, como que é essa tartaruga? Será que ela fez certo? E não, porque isso a criança já Ela sabe. já Ela já percebeu. percebeu Uhum, e deixa ela pensar as uhum, reflexões dela, deixa ela expor o que uhum, ela sentiu com aquilo. Não uhum, precisa, né? uhum. De tudo, de E toda acaba essa. assim, o que era para ser bom, o que era para ter um encantamento, e às vezes até a postura da criança. Uma outra coisa que eu observo na escola, a professora quer que todas as crianças sentem da mesma forma, ouçam a história do mesmo jeito, né, sem respeitar É, nem a corporeidade da criança ao sim. ouvir a história. Isso é complicado também, né, Complicado, Aline? não. E assim, o professor ele precisa ter esse feeling, esse tato Uhum, de diversificar também, porque às vezes a forma que você conta a história ou lê a história para um atinge de uma forma, para o outro não. Então, diversificar lugares, maneiras de se contar, recursos, vozes, para você conseguir atingir todos eles. Cada um é diferente em si. uhum, E sempre a grande importância da literatura é depois abrir o espaço para o debate, certo. para perguntar para a criança o que você sentiu com essa história, Uhum, porque cada um interpreta a sua sim. maneira de acordo com a sua vivência e com a sua bagagem, E ler né? todos os dias, né, Muito, Aline? todos Todos os os dias, dias. toda hora, não Não só é o dia da não leitura, é o né? dia da leitura e até no próprio dia, a hora da leitura, não. É permear o seu planejamento, a sua rotina com Uhum, leituras. Não certo. só da literatura, mas de notícias, de revistas, de jornais e colocar a leitura em tudo que a gente faz. Ótimo. Eu vou convidar vocês então para assistir o nosso vídeo menorzinho, né, com a indicação da Aline. E também vou deixar aberto, se vocês quiserem mandar perguntas para o blog Baguncei sobre literatura, a gente tem a Aline que sempre nos Sim, atende, a gente tem ótimos contadores no município, né? A gente tem a Suzue, a gente tem o sim. Valdir, a gente tem aqui na universidade a professora Grace, o professor Rovilson, que também podem nos atender, né, para responder as dúvidas de vocês. Então o blog está à disposição. Se vocês tiverem perguntas sobre o tema literatura infantil, essa cultura, né, que também pode promover a cultura escrita, a Sim. leitura, né, criar novos motivos, novas necessidades aí nas crianças, na escola. O nosso blog é da educação infantil, mas claro que a gente vai falando da educação infantil e vai fazendo essa Sim. transição, E né, para os anos Cassiana, e iniciais. eu sempre falo e deixo muito claro em todas as formações e também estou à disposição de quem vai assistir o vídeo, estou à disposição, que os meus livros, eu sempre tenho eles para empréstimo. Olha que bom. Boneco, leituras, livros, a gente está aberto para emprestar mesmo, porque não Uhum. adianta eu Olha guardar que para beleza. mim. Então, Uhum. assim, se eu quero disseminar a leitura, eu Uhum. preciso proporcionar. Então, todo o material está à disposição Olha que de quem maravilha. precisar, Uhum. enfim.
né? Às vezes eu vejo a Aline lá, gente, quem emprestou, não me devolveu, Eu preciso fazer um procura-se. caderno. É verdade, tem que ter lá uma lista para resgatar, é verdade, tem que ter a Tem lista um caderno do do empréstimo, né? empréstimo. Então, muito obrigada pela tua presença aqui, né? Veio até a UEL para contribuir com a gente, com o projeto de extensão, com o blog. E aí vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas depois. Muito obrigada.